Então é o seguinte, gente, vamos passar para o próximo jogo da rodada. Faltam 2. Teremos o Sunday Night Football entre Detroit Lions e Los Angeles Rams. Outro jogaço aí, outro jogo com história, né? Porque temos essa... Talvez o jogo da rodada, história, né? Então, pode ser o jogo da rodada, talvez até pelo equilíbrio aí dos times. O Detroit Lions foi um time melhor durante a temporada, né? Mas os Rams, pela reta final ali, viraram um time bem competitivo e que certamente vão vender caro essa derrota. A história é essa, né? Do Jared Goff enfrentando esse time, o Matthew Stafford enfrentando esse time, os dois que participaram da mesma troca. A troca, no fim das contas, deu muito certo para os Rams, porque eles ganharam o Super Bowl, e pode dar certo para o Detroit Lions. Está dando certo, no geral, né? Só de um time dos Lions serem competitivos, ganharem uma divisão e estarem, nesse momento, sonhando com algo maior, né? Já dá para ver que deu certo também a troca para os Lions, até pelas escolhas de draft que vieram, né, Luiz? E grande parte das boas escolhas do draft dos Lions nos últimos anos vieram dessa troca, né? Então, essa troca, exatamente. Se eu não me engano, é o Amon-Ra St. Brown, o Jahmyr Gibbs e eu esqueci o outro. E o Sam Laporta. Acho que esses 3 vieram de picks dessa troca. Realmente foi uma das trocas mais win-win da história da NFL, né? Os dois times ganharam. Só que agora só um pode ganhar esse jogo, Lions e Rams, no Sunday Night Football. Vou passar aqui para o Lucas falar dessa primeiro, e depois os demais colegas comentam também. Expectativa para esse Rams e Lions, você vê, como a gente especulou aqui, possível equilíbrio, os Rams têm condições de vencer os Lions, pelo que mostraram nessa reta final de temporada. Você vê os Lions como um time muito mais forte pelo que fizeram durante a temporada inteira, né? Desde o começo, desde aquele primeiro jogo contra o Kansas City Chiefs. Cara, eu vejo esse jogo muito equilibrado mesmo, Rica. Acho que, ainda mais com a lesão do Laporta, esses Lions acaba perdendo bastante nesse ataque, né? A gente vê que o quanto o Laporta foi importante durante a temporada para o Jared Goff. Claro que Jahmyr Gibbs, David Montgomery foram caras fundamentais nesse jogo. Amon-Ra St. Brown é um cara que teve na temporada regular mais de 1.500 jardas aéreas, 10 touchdowns, enfim. Esse ataque é muito explosivo, mas vai sentir falta, sim, do Laporta. Por mais que a defesa dos Rams não seja aquela defesa elite, como a gente estava acostumado a ver, é uma defesa forte, é uma defesa que ainda tem Aaron Donald, o Byron Young está fazendo uma temporada justa. Eu acho que essa defesa pode pressionar. A gente tem o Stafford jogando em casa novamente, né? Querendo ou não, o Ford Field foi a casa do Matt Stafford durante basicamente toda a carreira dele antes da mudança para Los Angeles. Ele conhece esse estádio como a palma da mão dele, ele conhece os caminhos para a vitória dentro do Ford Field, e isso é muito importante. A gente tem o Puka Nacua sendo esse calor fantástico. Cara, se você me perguntar hoje, Stroud ou Nacua com o calor ofensivo do ano, eu com dor no coração digo Puka Nacua pelo que ele fez durante toda a temporada. Ele bateu todos os recordes possíveis para um recebedor durante o ano. E é fantástico quanto esse cara joga, e mesmo tendo Cooper Kupp, tudo bem que o Cooper Kupp passou por alguns problemas durante a temporada, inclusive de lesão, mas ele foi fantástico durante todo o ano. O Kyren Williams é um running back que se destacou muito. Esse time dos Rams precisava de um running back que produzisse como o Williams produz. E eu vejo esses dois ataques muito bem. Aiden Hudson, para mim, pode ser um fator muito decisivo nesse jogo, né? Quanto o Aiden Hudson conseguirá pressionar o Stafford e o Stafford sob pressão, como ele vai agir com isso. Eu acho que a gente fala do Aaron Donald de um lado, mas eu tenho que falar do Aiden Hudson do outro. Ele é um cara fenomenal, um dos principais defensores da NFL já. Enfim, Kobe Turner é um cara também que tem se destacado nessa defesa dos Rams. Cara, eu acho que vai ser um duelo muito equilibrado. E, de fato, vai levar quem errar menos. E, assim, eu acho que os Rams podem levar o jogo, mas eu ainda vou com os Lions, porque o Dan Campbell é meio maluco e consegue tirar umas jogadas da cartola que, quando dão certo, dão muito certo. Curiosamente, acho que são duas equipes muito parecidas, né? São duas equipes que têm uma defesa forte, baseada
principalmente pelo seu front seven, né? A única diferença entre as duas é que a pressão maior vem pelo meio no Rams, com o Aaron Donald, e o Aidan Hutchinson vem pelo edge. Mas duas defesas que conseguem pressionar o quarterback e duas defesas que têm bons jogadores na secundária. Talvez um pouco melhor para os Lions, mas ainda assim são duas boas defesas. E não à toa o Raheem Morris é um dos DCs mais cotados para se tornar head coach nessa próxima janela de transferências de head coach. E no ataque são dois ataques explosivos, né? O Lions talvez mais explosivo com o jogo corrido, com o Jahmyr Gibbs e o David Montgomery, apesar do Kyren Williams ter sido muito importante, e é muito importante, né? Eu acho que o McVay às vezes esquece do jogo corrido, e o Williams é um jogador que, quando ele está sendo efetivo, o ataque do Rams é muito mais efetivo, mas é um ataque que é muito explosivo, com o Puka Nacua, com o Cooper Kupp, o próprio Marcus Robinson foi importante no final da temporada, o Tutu Atwell foi importante no começo da temporada, e depois da lesão o Marcus Robinson tomou um pouco do lugar dele, mas ainda assim é um jogador importante. O Tyler Higbee aparece de vez em quando, e os Lions talvez não tenham o Sam Laporta, né? Infelizmente, uma lesão na última partida, uma última partida que, na minha opinião, os Lions deveriam ter poupado, né, jogadores. Teoricamente, os Rams tinham mais a perder do que os Lions poupando jogadores, os Rams pouparam, e agora vão chegar mais inteiros para essa partida. E é nesse motivo que eu acredito que os Rams vençam o jogo. O Stafford, obviamente, não é comum, não vai ser uma partida comum para ele, por toda essa história de voltar para o Ford Field. A torcida não está prometendo aliviar para ele, né? Estão falando que vão vaiar, que esse não é uma volta normal, não é uma partida de temporada regular, né? É uma partida de playoffs que está valendo tudo, então a torcida não deve aliviar para o Stafford, mas ainda assim eu acho que ele sabe muito bem jogar nesse estádio, e tem em volta dele uma equipe muito competente. Eu acho que passa pelo McVay não se deixar ser out-coached, né? Porque o McVay tem essa tendência em grandes jogos, ele pensa muito, é aquele cérebro que funciona muito além do que o normal, e às vezes, principalmente nesses jogos, ele se deixa cegar por algum pensamento, e aí ele esquece de alguma parte do playbook, e isso acaba custando de vez em quando. Mas eu acredito que o Rams tem a capacidade de vencer esse jogo, e a minha aposta é que eles acabam vencendo. Gustavo e Mia, para completar aí a análise desse jogo. Eu vou de Rams. Desculpa, pode ir primeiro, por favor. Eu concordo com o Luiz, acho que são dois times bem parecidos, que têm ali um estilo de jogo parecido. A burrada que o Lions fez na última semana, não poupando seus jogadores, vai custar caro, porque o Laporta é um cara que tem muito impacto nesse ataque, então vai causar sem problema para esse Lions, né, contra o Rams nos playoffs. Não deviam ter feito isso. Mas não vai ser fácil, com certeza, toda a questão do Stafford com o time, etc. Mas o desenvolvimento que o Stafford teve com o Puka nessa temporada foi uma coisa sensacional. Ele já era alinhadíssimo com o Cooper Kupp, então é um ataque que tem muita força, é muito explosivo, e vai dar muito trabalho para esse Detroit Lions, principalmente agora com o que aconteceu na última semana com a lesão. Acho que realmente foi preocupante, e acho que pode custar muito caro para o Lions. Eu vou de Rams, mas acho que é um jogo muito parelho. Acho que todos já falaram aqui, mas nunca é demais. A falta do Laporta é gigantesca. Ele fez uma temporada incrível. Eu acho que o Hutchinson é um dos melhores defensores da temporada do Lions. Ele
é uma máquina de sexo, mas a experiência, na minha opinião, vai contar para esse jogo que é muito parelho. E, de fato, eu acho que o Lucas que falou, eu estava entre ligações que o Lucas falou sobre o Puka Nacua não dever, por exemplo, ao CJ Stroud na temporada. Para mim, o CJ Stroud seria o calor ofensivo do ano por ser quarterback, mas a temporada do Puka Nacua é totalmente possível também se ele ganhasse. Ele bateu o recorde de jardas de rookie, né, nessa temporada. E vale lembrar que no começo da temporada, quando o Rams estava sem o Cooper Kupp e ninguém sabia quem era o Puka Nacua, como eu, por exemplo, não tinha ideia que ele poderia ser um grande jogador. A gente esperava que o Rams tivesse muito mais dificuldades do que teve. Eu acho que ter o Stafford também na temporada que ele teve, com a consistência que ele teve, na minha opinião, ele está fazendo uma grande temporada e realmente consistente. Eu acho ele uma prateleira acima do Jared Goff. Eu acho outro nível de QB. Acho que isso vai pesar também nesse jogo. A recepção, como vocês falaram, não deve ser das mais calorosas para eles, mas é um time cascudo. Alguns dos principais jogadores ganharam o Super Bowl há 2 anos. Então eu vou de Rams nesse jogo, mas eu acho que é o confronto mais parelho do Wild Card. Inclusive, estão proibidas as jerseys do Stafford no estádio, né? O pessoal vai entrar para poder entrar com a jersey do Stafford no Ford Field. A dos Lions, né? Aproveitar do que o Gustavo falou do Puka, contar um bastidor aqui. Logo após do draft, eu, o Ricardo e o Rodrigo Fidalgo, a gente gravou um podcast de MLB e pós a gravação, o Fidalgo, que é um torcedor do Rams, perguntou para mim especificamente por causa do Puka Nacua. Foi o Fidalgo, acho que foi o Fernando Rascado, né? Foi o Fernando? Eu achei que era. Eu lembro que tem o Fidalgo é Saints. Então eu tô confundindo. Foi o Fernando. É o Rascado que é Rams. O Fernando me perguntou sobre o Puka Nacua, e aí eu falei, cara, eu acho que ele é um jogador muito bom. Ele é meio sumido por ter vindo de BYU, mas é um cara que pode dar muito certo na mão do McVay. E acabou que deu muito certo, e eu acho que eu nunca vou esquecer essa conversa que a gente teve. Não, é impossível ter dado mais certo. Ele tem uma força nominal que é absurda, né? Puka Nacua é uma puta força nominal. Vem de Jersey até não poder mais. E o nosso diretor jurídico lá na SP Tours, ele acompanha a NFL bastante, também chama Pedro, inclusive um abraço para ele. Quando começou a temporada e o Puka Nacua tá vindo bem, eu ficava brincando com ele, eu falava, cara, Puka Nacua tá acabando com os jogos, não é possível. O que tá acontecendo? A gente, não, isso daí deve durar 3 jogos, não é possível. Mas definitivamente que temporada dele e que evolução do Rams ao longo da temporada também, né? Já que é para consagrar a gente mesmo aqui, como o Luiz está fazendo, no começo da temporada fizemos um podcast aí, com a presença do Fraga, já citado aqui, que é torcedor dos Rams. Lógico que ele deu uma ajudada ali a empolgar todo mundo na live, no podcast, na verdade, mas a gente cravou que os Rams iriam para os playoffs na segunda posição. A gente cravou, na verdade, toda a divisão oeste da NFC. Colocamos lá, né, que seria exatamente isso: Niners, Rams, Seahawks em terceiro e Cardinals em quarto. E o que desceram um pau na gente por causa disso, porque a gente colocou o Rams na frente dos Seahawks, e aí se concretizou, e foi justamente assim, foi exatamente o que aconteceu no ano passado, só que ao contrário, né? No ano passado todo mundo achava que os Rams ficariam na frente dos Seahawks, e os Seahawks ficaram na frente dos Rams. Esse ano foi o contrário. Então são 2 times aí que são parecidos, assim, não parecido no jeito de jogar, mas de nível parecido. Então os Rams esse ano tiveram um encaixe melhor, tem um quarterback melhor, tiveram aí peças novas, como o caso do Puka Nacua, que renderam mais. O Puka tá rendendo muito mais onde ele saiu do que, por exemplo, o Indiba, que foi um wide receiver de primeira rodada no Seahawks. Então, no fim das contas, os Rams conseguiram concretizar a nossa aposta lá no começo da temporada. Mas vamos deixar só essa aposta, né, Lucas? Porque a gente estava conferindo hoje, inclusive. Não, deixa baixo. NFC Leste, NFC Sul, deixa muito baixo, tá? Deixa baixo.